Amém? Aleluias. Queridos, hoje nós vamos falar sobre algo, entendeu? Que é do coração de Deus para a sua vida e para a minha vida. Eu gostaria de falar para vocês hoje sobre o tema a nossa nova identidade em Cristo. Queridos, por que a nossa nova identidade em Cristo? Sabe por quê? Porque todos nós, quando nascemos, nós nascemos já com uma identidade, né? Essa identidade, ela nos é colocada pelo próprio mundo, entendeu? E nós temos uma identidade que é uma identidade, digamos assim, legal, né? Quando a criança nasce, qual é a primeira coisa que o pai faz? Na minha época era só certidão de nascimento, né? Que só tinha certidão de nascimento. Mas hoje a gente já vê que o menino nasceu, ele tem certidão de nascimento e ele já tem documento de identidade, né? O pequenininho já tem CPF, entendeu? Daqui um pouco, se continuar do jeito que está, o menino vai nascer, vai declarar imposto de renda, vai reter na fonte, entendeu? Porque o negócio está evoluindo tanto que vai ser desse jeito. Mas, queridos, essa não é a identidade que nos define. Amém. Essa, eu vou repetir, esta não é a identidade que te define e que me define. E hoje, se Deus assim permitir nos abençoar, nós vamos aprender e vamos sair daqui entendendo qual é a identidade que nos define. Amém, queridos? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em João 4, de 3 a 14, por favor. E nós vamos aprender aqui nesse texto, com essa mulher, qual é a identidade que define a minha vida e define a sua vida. Todos abriram? Vamos lá? Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Deixa eu abrir um parênteses nesse texto aqui. Queridos, se eu não lesse mais nenhum versículo e eu parasse apenas aqui agora e falasse para você, e era-lhe necessário passar por Samaria. Deixa eu te falar um negócio. Assim como Jesus teve necessidade de passar por Samaria para transformar uma vida, eu quero te falar uma coisa. Era-lhe necessário passar essa noite pela Igreja Batista da Pompeia, porque ele vai, em nome de Jesus, transformar vidas aqui através da pessoa do Espírito Santo. Pode ter certeza disso, tá? Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isso quase hora sexta, quase meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, seus filhos o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Amém, queridos? Eu gostaria de iniciar essa palavra fazendo duas perguntas para vocês. Duas perguntas. Quem é você? Qual é a sua identidade? Eu vou te dar 10 segundinhos para você responder aí dentro de você. Você pensar nessas duas perguntas e você responder para você mesmo. Quem é você? E qual é a sua identidade?
Querido, deixa eu te falar um negócio. O melhor lugar para você descobrir quem é você e qual é a sua identidade, sabe onde que é? Aqui é o melhor lugar para poder descobrir quem é você e qual é a sua identidade. A palavra de Deus traz quem nós somos, qual é a nossa identidade, para o que nós fomos chamados, pelo que nós fomos chamados, por qual preço nós fomos comprados. A palavra do Senhor é capaz de alicerçar e te mostrar qual é a sua identidade. Só que nós precisamos trabalhar a nossa mente, porque em todas as situações da nossa vida, nós vamos deixar saltar a nossa identidade, influenciado pelo que nós temos lido, pelo que nós temos visto, pelo que nós temos aprendido. Por isso que a palavra de Deus é o melhor local para você aprender da sua identidade, porque aqui você vai aprender quem você realmente é em Cristo Jesus, meu querido. E olha, deixa eu te falar um negócio. A mentalidade que você cultiva, ela tem uma relação direta com o seu destino. E a relação da mentalidade que você cultiva direta com o seu destino é: pensamentos geram ações, ações geram hábitos, hábitos determinam o seu caráter, e o seu caráter, querido, direciona o seu destino. O seu caráter, no suco de tudo isso, quando você espremer, entendeu? A sua mentalidade, se ela for uma mentalidade transformada pela palavra de Deus, você vai entender qual é a sua identidade. E o seu caráter vai ser um caráter transformado pela palavra de Deus. Hein? Existem 3 maneiras, queridos, de nós desenvolvermos a nossa identidade. 2, elas vão produzir morte, com certeza, mas uma, ela vai produzir vida. Olha o que Deuteronômio 30:19 fala: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Queridos, 3 possibilidades para nós desenvolvermos a nossa identidade. 2 te levarão para a morte, e uma vai te levar, entendeu, para você descobrir a sua verdadeira identidade. O primeiro caminho que eu gostaria de passar para vocês, para nós descobrirmos a nossa verdadeira identidade, é o que nós pensamos ao nosso respeito. Queridos, o que você pensa ao seu respeito? Olha, se nós olharmos esse texto que nós lemos da mulher samaritana, no versículo 6, ele fala que Jesus chegou ao poço por volta da hora sexta, é mais ou menos por volta de meio-dia. E aí, logo depois que Jesus chegou ao poço, aquela mulher samaritana, ela chegou ao poço também. Sabe por quê, queridos? Aquela mulher, ela tinha uma concepção da identidade dela. E sabe qual era a concepção que aquela mulher tinha? Por isso ela ia no poço na hora sexta ao meio-dia. Não era costume, queridos. As mulheres daquela época, elas buscavam água no poço bem cedinho, quando o sol estava bem baixo, entendeu? Para elas poderem fazer o transporte da água. Mas aquela mulher, ela ia no poço na hora sexta, meio-dia. Sabe por quê? Porque a identidade que aquela mulher tinha dela mesma era o que ela pensava a respeito dela. E sabe o que ela pensava a respeito dela? Que ela não era digna de ir na parte da manhã com as outras mulheres, pela situação de vida dela, que todos nós conhecemos, porque essa passagem da mulher samaritana ela é muito conhecida. A Bíblia fala que ela já tinha tido 5 maridos, e o que ela estava não era marido dela. Então ela pensava dela mesma, esse pensamento: eu não sou digno, portanto eu vou na hora sexta, porque meio-dia eu não vou encontrar ninguém no poço.
Lá não vai ter ninguém, porque eu não sou digno de encontrar ninguém. Deixa eu te falar um negócio. A maneira como nós nos vemos, ela é uma maneira limitadora do poder de Deus nas nossas vidas. Ela é capaz de limitar aquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. Nós precisamos, queridos, nos enxergar não com os pensamentos que nós temos a nosso respeito. Nós precisamos nos enxergar com os pensamentos que Deus tem a nosso respeito. E os pensamentos de Deus ao meu respeito e ao seu respeito são totalmente diferentes, queridos, do que você e eu podemos pensar. Sabe por quê, queridos? A nossa vontade, ela é boa e agradável, mas a vontade de Deus, queridos, ela tem um ingrediente a mais e que é o mais importante nessa história. A vontade de Deus, ela é boa, agradável e o melhor de tudo, queridos, ela é perfeita para mim e para você. Então nós precisamos nos enxergar para nós entendermos a nossa identidade como Deus nos enxerga, como Deus te enxerga e como Deus nos enxerga. Olha você ver que interessante. Quando Moisés mandou os 12 espias na terra, os 12 espias chegaram na terra, olharam, espiaram a terra, trouxeram os frutos da terra, e 10 dos espias entregaram o seguinte relatório para Moisés: olha, Números 13:33, a parte B. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Queridos, olha que maneira limitadora do poder de Deus. Ei, a Bíblia não fala que foram os inimigos que estavam na terra que enxergaram o povo como gafanhotos. A Bíblia fala que eram eles mesmos, e éramos, eles mesmos se denominaram como gafanhotos, pequenininhos, mediante o povo que habitava a terra. Visão limitadora. E o pior, queridos, uma visão limitadora de um povo que teve durante 40 anos uma nuvem protegendo do calor de dia, uma coluna de fogo guiando e protegendo dos animais peçonhentos do deserto. Teve maná que caiu do céu, codornizes que foi enviada, as roupas não diminuíam, os sapatos não se desgastavam. Queridos, eles experimentaram a água tirada da rocha, mar vermelho que foi aberto. Queridos, eles experimentaram as mais variadas demonstrações de quem era o Deus que eles serviam. E quando Deus falou para eles: a terra que eu estou guiando vocês é suas por herança, eu darei a vocês. E a primeira coisa que eles fazem quando eles vão espiar na terra é voltar e dar o relatório, não de acordo com a identidade que Deus tinha para cada um deles, mas de acordo com a identidade, de acordo com o que eles achavam que eles eram. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Olha o que Provérbios 23:7 fala: porque como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Queridos, deixa eu te perguntar, como é que você tem se imaginado dentro da sua alma? Como você tem se imaginado? Você tem se imaginado aquele que rompe em fé, aquele que anda de vitória em vitória, ou você tem se imaginado aquele que só anda no fracasso? Você tem se imaginado a raspa da casca da barata? Ou você tem se imaginado aquele pelo qual Deus mandou o seu filho e pagou preço precioso, não preço de ouro e sangue, queridos, não preço de ouro e prata, mas o preço precioso que foi o sangue dele, para garantir para você uma identidade certa, para garantir para mim uma identidade certa. Ou você não tem se visto assim, queridos? Provérbios 27:19 fala: como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao coração do homem. Como está o seu coração, queridos? Quando você sonda o seu coração, qual é a identidade que você vê? É a identidade do que você mesmo fala a respeito de você, ou do que Deus tem falado a seu respeito? Queridos, aquilo que afeta o nosso coração, afeta a nossa identidade.
Pode ter certeza disso. Se a palavra de Deus está afetando o seu coração, ela vai te afetar a sua identidade para o lado certo, que é como Deus te vê. Agora, se o mundo e se o que você pensa de você mesmo tem afetado o seu coração, eu sinto muito de falar, a sua identidade vai estar totalmente distorcida com a visão que Deus tem para você. Amém, queridos? Olha o que Lucas 6,45 fala. A boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Que pensamentos você tem tido a seu próprio respeito? Provérbios 4,23 fala: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Queridos, guarda o teu coração, porque deles procedem a fonte da vida. Deixa eu te falar algo. Quando se quer macular o rio, quando se quer contaminar ou sujar o rio, você não precisa correr toda a extensão do rio sujando, não. Sabe o que você faz? Vai lá na nascente, vai lá na nascente do São Francisco e suja a nascente do São Francisco, macula a nascente do São Francisco, você vai sujar todo o rio São Francisco. Queridos, o seu coração é a fonte da sua vida. O que tem pairado no seu coração? O que você pensa ao seu respeito ou o que a palavra do Senhor fala a seu respeito? É isso que vai nortear a sua vida. O que está no teu coração é o que vai nortear o que você fala. Aquilo que está no teu coração é o que vai nortear aquilo que você vê. O que está no teu coração é o que vai nortear aquilo que você ouve. Aquilo que está no teu coração é o que vai nortear os teus passos na vida. A segunda maneira, e com certeza a maneira que nós nos vemos, é caminho de morte. Porque ele não é melhor. Entendeu? Há caminhos que a homem parece ser bom, mas o seu fim não é melhor. Então a maneira que você pensa de você mesmo não é o melhor caminho. Então não é caminho de vida, é caminho de morte. A segunda maneira que nós temos para nós descobrirmos a nossa identidade é o que as pessoas pensam a nosso respeito. É outra coisa também que nós nos preocupamos demais. O que as pessoas pensam a nosso respeito? O que as pessoas falam a respeito da gente, queridos? Olha que interessante. João 1,46. E disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vocês conhecem esse texto, né? Quando Filipe chamou Natanael e falou assim: Natanael, olha, tem um camarada aí que ele é top demais, e ele é o Messias, ele estava lá, entendeu? Isaías profetizou dele, Jeremias profetizou dele, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, entendeu? E o nome dele é Jesus de Nazaré. Aí Natanael: mas e pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Sabe por quê, queridos? Muitas vezes a gente não entende por que Natanael teve essa expressão quando falou acerca de Jesus. Filipe falou com ele e ele falou. Sabe por quê? Porque Nazaré naquela época, querido, não passava de uma vila. O historiador Flávio Joséfo, em seus escritos, ele fala que, estudiosos e tudo estudaram aquela região. Nazaré, ela era uma vila que contava de 30 a no máximo 50 casas. Só para vocês terem uma ideia. Então Nazaré, queridos, era uma aldeia deste tamanho. Entendeu? E pelo fato de ser uma aldeia pequenininha, Natanael falou: olha, mas pode ver alguma coisa que presta lá de Nazaré? É tão pequenininho, aquele lugar entendeu? Se você passar, se você não reduzir a 5 km por hora, você não vê nem a entrada nem a saída da aldeia, tão pequenininho que é. Por isso é que Natanael falou isso. Mas deixa eu falar um negócio para vocês. Vocês acham que Jesus se preocupou ou se preocuparia com o que Natanael falou? Claro que não, queridos.
Sabe por quê? Porque Jesus tinha a identidade dele firmada. Jesus sabia quem era ele em Cristo Jesus. Ele sabia que ele era filho amado, porque na hora que ele se levantou do batismo, que João Batista acabou de batizar, a Bíblia fala que o céu se abriu, desceu uma pomba, um Espírito Santo em forma corpórea de pomba sobre Jesus, e ouviu-se uma voz lá do alto que bradava: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Queridos, Jesus não estava preocupado com o que Natanael falava, Jesus não estava preocupado com o que os fariseus falavam, Jesus não estava preocupado com o que as pessoas falavam a respeito dele. Jesus perguntou uma certa feita para os discípulos, reuniu todos eles e falou assim: ei, o que eles falam a meu respeito? E aí eles falaram: olha, uns dizem que o senhor é João Batista, outros que o senhor é Elias, outros que o senhor é Jeremias ou um profeta. E Pedro se levantou: nada disso, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Deixa eu falar um negócio para vocês. Jesus não perguntou porque ele estava preocupado com o que as pessoas achavam dele, não, porque Jesus tinha totalmente definido a identidade de quem ele era em Cristo, e não era porque ele era filho de Deus, não, queridos. Porque Jesus aqui na terra foi 100% homem e 100% Deus. É porque Jesus, desde a sua tenra idade, estudou as Escrituras. Nós vemos a palavra de Deus. Jesus dentro do templo, quando Maria e José perderam Jesus lá no recenseamento, aonde que eles foram encontrar Jesus, queridos? No templo, na sinagoga, estudando a palavra de Deus, debatendo, entendeu, com os doutores da lei, porque Jesus, ele lia a palavra de Deus. Como eu falei no início, queridos, a melhor maneira de você encontrar a sua identidade está aqui. Esta é o melhor manual, este é o melhor manual, é a melhor bússola para você encontrar a sua verdadeira identidade, queridos. Não é o que falam de você, não é, entendeu, o que pensam de vocês. Olha quando Samuel desceu à casa de Jessé, porque Deus havia falado com ele: ei, Samuel, vem cá, Saul já não dá mais. Então o negócio é o seguinte: eu vou ungir um rei. Você vai descer até a casa de Jessé, e lá na casa de Jessé eu vou tirar um novo rei. E olha para vocês verem o que fala em 1 Samuel 16, 6 e 7. E sucedeu, aí Samuel chegou lá, deixa eu dar um contexto, chegou lá, e aí falou com Jessé, não falou que ia escolher um rei, Deus deu uma estratégia para Samuel. Eu vim aqui, nós vamos oferecer um novilho que eu trouxe aí em sacrifício em holocausto, e traz aí todos os seus filhos, chama todos os seus filhos, reúne toda a sua família. E aí, começou a entrar os filhos de Jessé. E aí olha para você ver o que fala em Samuel. E sucedeu que entrando eles, viu Eliabe, queridos, era o mais velho de Jessé, era um camarada, pelo menos 1 metro e lá vai curvada de altura, forte, guerreiro hábil, bonito, entendeu? Barriga de tanquinho, não era assim barrigudinho igual eu, era barriga de tanquinho. Olha o que Samuel fez. Samuel logo pensou algo a respeito de Eliabe. Disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, o Senhor, porém, vê o coração. Queridos, não se preocupe com o que as pessoas têm falado de você. As pessoas veem no seu exterior. Se você sabe falar bem, se você é inteligente, tem um bom emprego, tem uma boa casa, tem um bom carro, às vezes as pessoas podem olhar para você e falar assim: olha, ali vai um verdadeiro filho de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque o homem só vê o exterior, mas Deus vê o interior. Então não molde a sua identidade de acordo com o que as pessoas falam de você, porque essa abordagem, ela é falha, queridos. Você sabe por que ela é falha? Porque
as pessoas ao seu redor vão falar bem de você, ou algo que te agrade, enquanto você a agradá-las. O dia que você deixar de agradar, queridos, aí o que ela pensa a seu respeito se torna instável. Aí você já não, opa, peraí, o Rodney já não é mais o melhor amigo, entendeu? Eu pedi um carro para ele emprestar, ele falou que não podia me emprestar, entendeu? Não, ele já não é mais o melhor amigo. Então essa abordagem é falha, ela é instável. Não defina a sua identidade pelo que as pessoas falam de você. E ela é falha e instável também, queridos, porque quanto mais as pessoas falam a respeito de você, mais você vai buscar algo, entendeu? Que é passageiro. A pessoa fala, fulano é inteligente, pastor Jordano é um camarada inteligente, e vai buscar cada vez mais ser mais inteligente, mas é instável e é falho. Sabe por quê? Porque isso é um buraco sem fundo. Nunca vai acabar a sua busca por tentar ser cada vez melhor, mas só para agradar aquela pessoa que está forjando a sua identidade através do que ela fala, queridos. Então, essa abordagem não vai dar certo. Olha o que Jeremias 2,13 fala: porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Queridos, você basear a sua identidade no que as pessoas falam de você, é cisterna rota, não tem água. Você vai sempre ter que ficar fazendo alguma coisa para que a pessoa fale e tenha água na sua cisterna, mas é uma cisterna rota, queridos, é cisterna rachada, ela não retém água. É um buraco sem fim. Você sempre vai ter que fazer algo, para agradar aquela pessoa, queridos. Então, essa abordagem é caminho de morte, com certeza, queridos. Mas agora eu quero falar para vocês, sabe o que? A terceira abordagem, que é aquela que vai definir o seu caráter, a sua identidade como ela realmente é. Sabe o que é a terceira abordagem? O que Deus pensa a nosso respeito. Queridos, é isso que importa para mim e para você. O que importa para nós é o que Deus pensa a meu respeito. É o que Deus pensa ao seu respeito, queridos. É isso que importa. Olha lá o versículo 14, para vocês verem o que foi falado. Eu vou ler aqui de novo. O que Jesus fala no versículo 14. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Amém. A única maneira de nós entendermos a nossa verdadeira identidade, de tal maneira que ela vai ser como aquela peça que faltava no quebra-cabeça. Quem aqui já brincou de quebra-cabeça? Sabe? Quando você tem aquele quebra-cabeça de 5.000 peças, você vacila, e aí, na hora que você foi abrir a caixa, você não viu, mas uma peça caiu lá debaixo do sofá e ficou escondida. E aí você vai montando o quebra-cabeça. Quando você monta o quebra-cabeça todo, você olha e está faltando uma peça. Ei, a verdadeira identidade que procede da parte de Deus é essa peça do quebra-cabeça que faltava. Ela finaliza, entendeu? Quando você descobre a sua verdadeira identidade em Jesus, não fica faltando nada. Nós não passamos a não ter falta de nada. Existe uma completude nas nossas vidas. Olha para você ver o que João 12 fala: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao saber os que creem no santo nome dele, queridos. A nossa verdadeira identidade é de filhos de Deus, queridos. Nós somos filhos por adoção. Aprove a Deus. O amor de Deus foi tão grande que aprove a Deus mandar Jesus, o unigênito,
para se transformar no primogênito, o primeiro de muitos, o primeiro que depois viria eu, Priscila, Jordano, Pastora Glória, Mariane, Ana Teresa, Moisés, Bárbara, Irmã Divina, Tijoel, e assim sucessivamente, queridos, porque nós fomos enxertados na oliveira, nós fazemos parte agora, nós somos filhos de Deus. Essa é a minha e a sua verdadeira identidade. João 15,15 fala: já vos não chamareis de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Queridos, nós não somos mais servos, nós somos chamados de amigos. Você sabia que existe uma escala? Primeiro nós somos servos e depois nós passamos a sermos amigos. Sabe quando nós passamos a ser amigos? No dia que Jesus foi pregado naquela cruz e com o último suspiro ele bradou: está consumado. Está consumado. Teotelestai, querido, no original, Teotelestai significa está quitada toda a cédula de dívida que existia contra a humanidade. Eu acabo de rasgar na cruz do Calvário, e está quitado, porque eu não tenho mais nada a cobrar, nada, foi de graça. Teotelestai, queridos, era uma frase que o Império Romano, todas as vezes que se apresentava um devedor na frente de um juiz do Império Romano, e aquela dívida ela era quitada, mas ela era quitada de tal maneira que o devedor não tinha nada a acertar com o credor, o juiz carimbava na cédula: pá, Teotelestai, está quitado, sem nenhuma dívida do devedor para o credor. Foi isso que Jesus fez comigo e com você. Ele quitou a nossa dívida, mas ele falou: ei, eu não tenho, vocês não me devem nada, é de graça, vocês têm o arbítrio de me escolher servir ou não me escolher servir. Por isso é que quando nós escolhemos seguir a Cristo, nós deixamos de ser servos e passamos a ser amigos, porque nós viramos, sabe o que, queridos? Servo de orelha furada. Naquela época, os judeus tinham servos que serviam nas suas casas, e toda vez que o proprietário daquele escravo, ele dava quitação para aquele escravo, ele furava, o escravo tinha sua orelha furada, e colocava assim um brinco, uma cola, um brinco naquela orelha, e aquilo significava que aquele servo, ele continuou servindo na casa do seu patrão, por questão de gratidão e de amizade, mas ele não devia nada mais para aquele patrão. É isso que Jesus fez comigo e com você, queridos. Rasgou a cédula de dívida, e nós não devemos nada mais para ele. É graça. É por isso que ele falou: vem. É de graça, você não precisa pagar mais nada, você não precisa subir escada de joelhos, você não precisa se chicotear, você não precisa mais ir da cidade X até a cidade Y, a pé, descalço. Não existe mais nada a se pagar, queridos, é de graça. Amém, queridos? É de graça. Tudo aquilo, queridos, que Jesus ouviu de Deus, que fala aqui no texto: vos tenho chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Tudo aquilo que Jesus ouviu de Deus e que transformou a identidade de Jesus na verdadeira identidade que Deus projetou para o homem desde lá do jardim do Éden, queridos. Ele fez conhecido de Jesus, e Jesus, ele mesmo fala: vos tenho feito conhecer, queridos. Tudo que gravou a identidade verdadeira de Jesus pode gravar a sua e a minha identidade, e ele tem nos feito conhecer. Sabe como, queridos? Aqui, ó,
através da palavra dele. Está tudo escrito. Tudo que você precisa e tudo que eu preciso está escrito. Não existe nada que você venha precisar que não está escrito aqui. Por isso que a inspiração divina para se escrever a palavra de Deus, ela se encerrou, porque não existe mais nada que eu e que você precise saber para definir a nossa identidade, que precise ser escrito. Está tudo escrito na palavra de Deus. Compreender a nossa identidade em Cristo é essencial para a nossa vida neste mundo. Isso nos ajuda a entender quem somos e a viver o propósito de Deus para você e para mim, queridos. Sem entender a sua identidade, você nunca vai conseguir viver o propósito de Deus para você e para mim. Sem você entender a sua identidade, eu e você nunca conseguiremos cumprir o propósito de Deus para mim e para você, porque o propósito de Deus perpassa por você descobrir quem você é nele, o que você pode nele, queridos. Perpassa por aí, passa por essa linha chamada identidade de Deus nas nossas vidas. Como cristão, nós devemos nos esforçar e viver de acordo com o que Deus pensa ao nosso respeito. Queridos, a palavra dele é repleta de pensamentos ao nosso respeito, é repleta de palavras ao nosso respeito. Nós não podemos mais, queridos, viver uma bipolaridade espiritual. O que é uma bipolaridade espiritual? Uma hora a identidade do que o Rodney acha que ele é aparece. Uma hora a identidade do que o Rodney, do que as pessoas falam do Rodney aparece. Outra hora a identidade, a verdadeira identidade do que Deus pensa que eu sou aparece. Queridos, não existe bipolaridade no reino de Deus. Renove a sua mente, vira a chave da sua mente para você colocar as outras duas maneiras de entender a sua identidade, o que você pensa de você e o que as pessoas pensam de você de lado, para você entender o que mais importa, o que Deus pensa de você, querido. O que Deus pensa de você. Nós precisamos negar a identidade que o mundo tem imposto a nós, queridos. Você liga a televisão, a identidade, o mundo te impõe uma identidade. Você lê uma reportagem, o mundo te impõe uma identidade. No seu trabalho, o mundo te impõe uma identidade. Na sua escola, o mundo te impõe uma identidade. Nós precisamos negar todas essas falsificações da nossa identidade, da nossa verdadeira identidade. Tudo isso não passa de falsificação. Tudo isso não passa de sofisma de Satanás, de fortaleza de Satanás sobre as nossas mentes, para que nós não conseguimos chegar ao pleno conhecimento da verdadeira identidade que Cristo tem para mim e para você, queridos. Você deve estar pensando agora, mas então, como que eu faço para mudar o meu pensamento? Como que eu faço para virar essa chavinha? Simples, queridos. Olha o que Filipenses 4:8 fala. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensais. Queridos, deixa eu falar um negócio para você. Tudo que é verdadeiro está aqui. Tudo que é honesto está aqui. Tudo que é justo está aqui. Tudo que é puro está aqui. Tudo que é amável está aqui. Tudo que é de boa fama está aqui. Nisto pensais. Nisto pensais. Essa é a chave que eu e você precisamos para nós mudarmos a nossa maneira de pensar e entendermos a nossa verdadeira identidade em Cristo Jesus. Romanos 12, de 1 a 3 fala que nós precisamos de uma metanoia, uma mudança de mente.
mente, uma mudança de atitude, uma mudança, queridos, uma mudança nas nossas vidas. Ele fala que nós não podemos nos amoldar às identidades que esse mundo tem tentado passar para nós. A melhor explicação que eu tenho para esse amoldar, entendeu? Que fala lá em Romanos, sabe qual é? Vocês já fizeram o seguinte, todo mundo aqui já fez gelatina, certo? Vocês já olharam que interessante a gelatina? Você acaba de fazer gelatina. Se você colocar numa forma quadrada, quando você tirar a gelatina, ela está quadrada. Se você colocar ela numa forma redonda, quando você tirar ela está redonda. Se você colocar ela numa forma de estrelinha, quando você tirar ela está em formato de estrelinha. Ei, esse é o amoldar que o Romanos fala. Nós não podemos seguir esse molde, nós não podemos nos encaixar no molde da identidade do mundo, porque o molde da identidade do mundo, queridos, é caminho de morte para mim e para você. Mas nós precisamos renovar a nossa mente diariamente com a palavra de Deus, queridos. A Bíblia fala que nós precisamos meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Queridos, meditar não é apenas ler aquela passada assim, vape, quando a gente vai deitar, você lê lá 2 versículos e pronto, acabou. Meditar, queridos, não é deixar sua Bíblia aberta no Salmo 91, que a página já está até amarelada. Não, queridos, meditar é literalmente, a palavra é um pouco assim, mas meditar é literalmente ruminar a palavra de Deus. É você ler de novo, e outra vez, e você vai lendo, e cada vez que você vai lendo, você entende uma nuance daquele mesmo versículo, porque a palavra de Deus se renova todos os dias, querido. A palavra de Deus é o único livro que se torna vida na minha vida e na sua vida. Mas deixa eu te falar um negócio, querido, ela só se torna vida para mim e para você, se você deixar que ela se torne vida. Se você não deixar que ela se torne vida, olha, você pode até ficar com uma interrogação na sua cabeça, mas ela será como qualquer outro livro que você tem lá na sua biblioteca, se você tiver um em casa. Não fará e não terá diferença nenhuma daquele livro do seu filho de geografia, de história, de matemática. Mas quando você começa a meditar, ruminar e deixar que isso se torne vida na sua vida, quando você começa a meditar e deixar que isso aqui defina a identidade de quem você é em Deus, queridos, você vai conseguir fazer algo sobrenatural e tremendo, porque Jesus mesmo falou: ei, vocês terão condições de fazer muito mais do que eu fiz, queridos, quando nós deixarmos que isso entre em nossos corações e defina a nossa verdadeira identidade. Bem, queridos, olha para vocês verem como Deus nos vê, queridos. Em Salmos 17:8, Ele nos vê como a menina dos seus olhos. Em 1 Pedro 2:9, Ele nos vê como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido de propriedade exclusiva de Deus, queridos. João 3:1, vede quão grande amor tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, não mais servos, mas filhos de Deus, queridos. 2 Coríntios 5:17, assim que se alguém está em Cristo, ei, nova criatura é, nova identidade. Se alguém está em Cristo, nova identidade ele tem. As coisas velhas, a velha identidade, queridos, ela se foi, tudo se fez novo, queridos. Esse é o Deus que eu sirvo e que você serve. Deixa eu te falar um negócio, talvez você nunca tenha pensado, mas sabe por quê? A cruz, ela ficou atrás de Jesus e não na frente de Jesus. Sabe por quê, queridos? É para me ensinar algo para você e para mim, que a cruz está nas costas, porque nós somos crucificados com Ele. Sabe para quê, queridos? Para você não ter como olhar para o seu passado. Todas as vezes que você tentar olhar para o seu passado, para a sua velha identidade, você só vai ver uma coisa: a cruz de Cristo. É a cruz de Cristo que está atrás de você. Você não vai conseguir ver quem você é. Você não vai conseguir ver
trouxe a sua nova identidade e a minha nova identidade nele. É por isso que ela ficou atrás de Jesus e não na frente de Jesus. Queridos, para termos a nova identidade implantada em nós, nós não podemos ser apenas praticantes, apenas ouvintes da palavra de Deus. Nós precisamos ser praticantes. A palavra é bem clara. Olha Tiago 23, 1, 23, 24, que fala: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante ao homem que contempla ao espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Queridos, enquanto você for apenas ouvinte de domingo à noite na igreja, você nunca vai experimentar qual é a verdadeira identidade de Cristo para você. Mas eu te garanto uma coisa: no dia que você se tornar praticante de tudo que você ouve aqui, praticante de tudo que você lê aqui, queridos, aí você vai ter a verdadeira identidade de Cristo implantada em você, porque você vai começar a colocar em prática tudo que você ouve e tudo que você aprende. O ouvinte, queridos, ele tem apenas um vislumbre que talvez dure a segunda, depois do culto que você ouviu, a terça, quem sabe dá até a quarta-feira. Mas se você é só ouvinte, queridos, eu acho que não vai chegar nem até quarta, porque é só um vislumbre. O vislumbre ele passa, mas quando você se torna um praticante, aquilo vai queimando dentro de você, aquilo vai queimando dentro de você, e você se torna realmente o que Deus separou para você ser. Bem, queridos, a verdadeira identidade minha, eu falei que você é em Cristo. Agora eu vou te falar a sua verdadeira identidade em Cristo, que a palavra de Deus nos fala: somos filhos de Deus. Mas aos que receberam, aos que creem em seu nome, Ele lhes deu o direito de chegar a serem filhos de Deus. João 12. Tendo sua identidade em Cristo, você recebe tudo o que precisa. João 15:5. Eu sou a videira verdadeira, e vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Passamos a ser morada do Espírito Santo, queridos. Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, e que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por um preço? Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus. 4. Fazemos parte de algo importante. Mas vós sois o corpo de Cristo, e membros em vossa posição cada um. 5. Somos uma nova pessoa, de modo que todo que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. 6. Você está completamente dentro, completamente inserido. Porque com Cristo fui crucificado, e não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E o que agora vivo no corpo, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo. Você é representante de Deus, queridos. Assim, pois, como escolhidos de Deus, santos e amados, vestidos de compaixão, de piedade, de bondade, de uma atitude humilde de mansidão e de paciência. Amém, queridos? Amém. E para encerrar, queridos, depois que aquela mulher samaritana, ela conseguiu entender que o que ela era não era o que ela achava dela, não era o que as pessoas da cidade onde ela morava pensavam dela, mas era o que Jesus revelou a ela.
Olha para vocês verem o que aconteceu com aquela mulher. Quando ela achava que ela era o que ela pensava dela, no versículo 4, 9, ela chama Jesus, sabe de quê, queridos? Ela chama Jesus. Coloca aí para mim, por favor. Por favor. Versículo 4, 9. Pelo vento socou as folhas dele. Daquele mesmo cidade, aqui, ó, pronto, contei. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu? Queridos, ela inicia a conversa com Deus, com Jesus, chamando ele de judeu, porque ela achava que a identidade dela era o que ela pensava a respeito dela. Mas aí, queridos, ela continua a conversa com Deus, e aí vai aproximando, vai aprofundando. No versículo 4, 19, ela já tinha conversado, ela já tinha passado um pouco mais. Jesus já havia falado algo para ela, algumas coisas para ela. Ela fala para Jesus: Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Queridos, aqui ela já não achava mais que a identidade dela era o que ela pensava dela. Aqui ela já achava que a identidade dela era o que as pessoas pensavam dela. E ela começou mais um pouquinho. Ela teve um relacionamento maior com Jesus. E a ficha começou a cair. E a chave começou a cair. Jesus era judeu. Agora eu descobri que ele é um profeta. E aí, queridos, deixa eu te falar um negócio. Jesus completa o que era necessário para ele fazer em Samaria, no início do texto eu li, que Jesus fala: era-me necessário passar por Samaria. Olha o que ele fala no 4, olha o que ela fala no 4:42, queridos. É isso que ela fala no 4:42. E dizia a mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é o verdadeiro Messias, o verdadeiro Salvador do mundo. Queridos, quando a identidade de Deus, que Jesus tinha para aquela mulher, caiu no coração dela, e ela entendeu quem ela era em Jesus, a verdadeira identidade dela, ela conseguiu reconhecer que Jesus não era apenas um judeu, que Jesus não era apenas um profeta, mas Jesus, queridos, era o Messias que ela tinha ouvido falar desde a sua mais tenra idade, queridos. É isso que Jesus quer fazer comigo e com você nessa noite. Que a verdadeira identidade que Ele tem para mim e para você caia dentro dos nossos corações, e os nossos olhos possam se abrir, e as escamas dos nossos olhos caiam por terra, e é que todo sorriso de Satanás, que toda fortaleza de Satanás caia por terra, e nós possamos viver a plenitude da identidade que Cristo tem para mim e para você nessa noite.